Olá mais uma vez a todos e todas. Vamos continuar com a terceira unidade da nossa disciplina Currículo, em que nosso objeto de estudo será a inserção do currículo na escola, em um contexto da educação básica. O principal foco do trabalho será, portanto, conhecer e analisar um pouco sobre o quadro das políticas curriculares para a educação básica no Brasil e sua relação e possibilidades na escola, no âmbito do planejamento curricular. No Brasil, durante todo o século XX, viu-se um grande movimento de mudanças nas políticas curriculares e educacionais para a educação básica. O país, em todo o período, foi altamente influenciado pelo ideário ocidental para a construção de tais políticas. Podemos citar a influência do escolanovismo nas políticas educacionais a nível regional e nacional entre os anos de 1920 e 1930. Enquanto temos um forte impacto do pensamento tecnicista e eficientista na educação e na construção das políticas curriculares a partir de meados dos anos de 1940, no período pós-guerra desenvolvimentista. Esse impacto do pensamento influenciou ainda as políticas educacionais e curriculares do Brasil no período da ditadura, com a introdução do ensino técnico obrigatório para o nível secundário e uma maior aproximação da educação básica com a lógica do sistema produtivo do capital. No Brasil, portanto, em quase todo o século XX, o que se toma é que a educação brasileira e o movimento de reforma das políticas educacionais e curriculares pretenderam nada mais do que a manutenção do status quo da sociedade e o favorecimento das elites, ocorrida por meio da possibilidade de acesso dos mais altos níveis de escolaridade às camadas de maior poder aquisitivo, enquanto uma formação precarizada, pautada apenas pelas necessidades do mundo produtivo do trabalho explorado para as classes mais pobres. Como Frigoto aponta, o Brasil colocou a educação em todo esse período como subordinada aos interesses do capital, com uma clara diferenciação da educação ou formação humana às classes dirigentes e à classe trabalhadora. O Brasil passa, então, pelo processo de redemocratização, levando à criação da chamada Constituição Federal Cidadã, de 1988, no campo da educação, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB de 96. Sem dúvidas, foi um período de grandes avanços em termos do acesso de grande parte da população à possibilidade da educação escolar, com a universalização da educação básica até o ensino médio, bem como de programas importantes de financiamento e distribuição de livros didáticos, como o Fundeb e o PNLD. Em termos curriculares, não podemos esquecer o que aponta já na LDB, sobre a construção de currículos dos sistemas e unidades escolares a partir de uma base nacional comum e uma parte diversificada, para o atendimento às exigências sociais, econômicas e culturais regionais e locais. Os parâmetros curriculares nacionais, os PCN, se apresentam como uma primeira tentativa, a partir da LDB, para a conclusão desse objetivo. Os parâmetros apontam para um conjunto de conhecimentos e de práticas para a formação do indivíduo, para a possibilidade de sua atuação cidadã na sociedade, bem como para o desenvolvimento de suas capacidades e para o adequado encaixe no mercado de trabalho contemporâneo. A arquitetura curricular, a partir dos PCN, é distinta daquela das políticas curriculares anteriores. Se impôs um viés de formação por competências, em que se inverte a lógica dos conteúdos em direção à lógica do saber fazer, saber agir, em função da tomada de decisões em situações de problema do cotidiano, especialmente do mundo do trabalho produtivo moderno. Ainda, a interdisciplinaridade, com a inserção de disciplinas em áreas de conhecimento e os temas transversais, que percorrem o currículo nos mais diversos componentes, também dão um tom da proposta. Por muitos anos, os PCN foram os balizadores curriculares em todo o país, mesmo com a inserção de diversas outras políticas de caráter curricular, como as Diretrizes Nacionais para a Educação Básica e diretrizes específicas para diversas modalidades e para os diversos níveis de ensino. E também, apesar da existência de diversas críticas na academia, em especial em relação à formação por competências. Contudo, com a aprovação do Plano Nacional de Educação do decênio 2014-2024, o PNE, se inicia o percurso para a construção e implementação da vigente Base Nacional Comum Curricular, a BNCC.
Sem dúvidas, apesar de um promissor início, com uma construção plural, multirrepresentada, com professores, pesquisadores e também representantes políticos e empresariais, que produziram duas versões do documento, ocorre uma ruptura democrática no país em 2016, com a deposição da presidenta eleita Dilma Rousseff, o que promove uma reestruturação nos quadros do MEC e nos grupos de trabalho na base, e assim, mudanças profundas no documento final aprovado. O documento acaba por carregar novamente uma concepção de formação por competências, agora ainda mais inseridas numa perspectiva de educação voltada para as necessidades do mercado de trabalho, em um contexto de aprofundamento do neoliberalismo no país, e para o desempenho em avaliações de larga escala, sem uma real preocupação com uma formação integral e crítica dos estudantes. Unindo isso às demais propostas de reestruturações curriculares atuais, aprovadas nos últimos anos, como o novo ensino médio, a base para a formação de professores, entre outras, autores vêm apontando o caráter de contra-reforma, ou seja, de mudanças para pior, que esse conjunto normativo tem na questão educacional e curricular brasileira. É preciso, portanto, que as professoras e os professores estejam atentas e atentos para as políticas curriculares vigentes, compreendendo-as histórica e socialmente determinadas, promovendo a construção em seus espaços educacionais de currículos e planejamentos curriculares que, apesar dos documentos, possam atingir os objetivos educacionais projetados por uma formação crítica dos estudantes. Inclusive, esta análise e compreensão deve se dar em nível regional, como com a leitura do Documento Curricular Referencial da Bahia, o DCRB, que apesar de carregar para si todo o conjunto de ideias da BNCC e do novo ensino médio, tem contradições internas, como com o uso de referencial teórico e epistemológico da pedagogia histórico-crítica e da pedagogia libertária de Paulo Freire. Bem, essa foi nossa última aula da disciplina e eu agradeço muito a você por estar aqui conosco. Não esquece das leituras e a preparação para as atividades a entregar e para a apresentação. Um abraço e até mais.